A histologia é o ramo da biologia que estuda os tecidos, ou seja, os conjuntos organizados de células que atuam de forma integrada para desempenhar funções específicas no organismo. Entre os principais tipos de tecidos do corpo humano, destacam-se os tecidos epiteliais e os tecidos conjuntivos, que apresentam diferenças marcantes quanto à estrutura, à função e à organização celular, mas atuam de maneira complementar na manutenção da integridade e do funcionamento do organismo. O tecido epitelial é caracterizado principalmente pela grande proximidade entre suas células, que se dispõem de forma justaposta, com mínima quantidade de substância intercelular. Essa característica confere ao epitélio uma função essencial de revestimento e proteção das superfícies externas e internas do corpo. Além disso, o tecido epitelial também participa de processos de absorção, secreção e percepção sensorial. As células epiteliais repousam sobre uma estrutura chamada membrana basal, que funciona como suporte e separa o epitélio do tecido conjuntivo subjacente, além de participar da troca de substâncias entre esses tecidos. Uma característica importante do tecido epitelial é sua avascularização, ou seja, ele não possui vasos sanguíneos próprios. A nutrição das células epiteliais ocorre por difusão a partir dos vasos presentes no tecido conjuntivo adjacente. Em compensação, esse tecido apresenta grande capacidade de renovação celular, pois suas células sofrem divisão frequente, garantindo rápida regeneração em caso de lesões. O tecido epitelial pode ser classificado de diferentes maneiras, sendo uma das principais classificações baseada na função. O epitélio de revestimento tem como principal função proteger e revestir superfícies corporais, como a pele, o interior da boca, o tubo digestório e os vasos sanguíneos. Esse tipo de epitélio pode ser simples, quando formado por apenas uma camada de células, ou estratificado, quando apresenta várias camadas celulares. Também pode ser classificado de acordo com o formato das células, como pavimentoso, cúbico ou prismático. Outro tipo importante é o epitélio glandular, especializado na produção e secreção de substâncias. As glândulas podem ser exócrinas, quando liberam suas secreções para o exterior do corpo, ou para cavidades internas por meio de ductos, como ocorre nas glândulas salivares e sudoríparas, ou endócrinas, quando lançam seus produtos diretamente na corrente sanguínea, como acontece nas glândulas que produzem hormônios, por exemplo, a tireoide e a hipófise. Em contraste com o tecido epitelial, o tecido conjuntivo apresenta grande quantidade de matriz extracelular, formada por fibras e substância fundamental amorfa, dentro da qual se encontram distribuídas as células. Essa matriz é responsável por conferir resistência, elasticidade e sustentação aos diferentes tecidos e órgãos do corpo. O tecido conjuntivo é geralmente vascularizado e apresenta diversidade celular significativa, incluindo fibroblastos, macrófagos, mastócitos e células adiposas. A principal função do tecido conjuntivo é promover sustentação, preenchimento, nutrição, defesa e integração entre os diferentes tecidos do organismo. Ele atua como elemento de ligação entre estruturas corporais, além de participar ativamente de processos de cicatrização e resposta imunológica. Sua grande variedade estrutural permite que ele desempenhe funções específicas em diferentes regiões do corpo. O tecido conjuntivo propriamente dito pode ser classificado em frouxo e denso. O tecido conjuntivo frouxo apresenta menor quantidade de fibras e maior quantidade de células, sendo encontrado logo abaixo dos epitélios, onde exerce funções de preenchimento e nutrição. Já o tecido conjuntivo denso possui maior concentração de fibras colágenas, o que lhe confere maior resistência mecânica, sendo encontrado em estruturas como tendões e ligamentos. Existem também formas especializadas de tecido conjuntivo, como o tecido adiposo, responsável pelo armazenamento de energia na forma de lipídios e pela proteção térmica do organismo. O tecido cartilaginoso, que fornece suporte flexível em estruturas como o nariz e as articulações. O tecido ósseo, que constitui o esqueleto e participa da proteção de órgãos internos e da produção de células sanguíneas. E o tecido sanguíneo, considerado um tecido conjuntivo líquido, responsável pelo transporte de substâncias, defesa do organismo e manutenção da homeostase.
Assim, tecidos epiteliais e conjuntivos apresentam características estruturais distintas, mas atuam de forma integrada para garantir proteção, sustentação, nutrição e funcionamento adequado dos sistemas corporais. A interação entre esses tecidos é fundamental para a manutenção da organização e da funcionalidade do corpo humano, evidenciando a importância da histologia para a compreensão da estrutura e da dinâmica dos organismos vivos.